Bom dia, graça e paz. Eu me chamo Marcelo Moraes e pertenço à Primeira Igreja Batista em Santa Teresa. Eu gostaria de lhe fazer um convite. Hoje nós estamos iniciando um novo projeto em nossa igreja. O nome dele será Discipulado em Foco e o nosso objetivo é, com curtos vídeos, apresentar as principais doutrinas da fé cristã, apresentar os principais temas daquilo que acreditamos, e temos certeza que, se você participar desses encontros conosco, você será abençoado com maior conhecimento sobre a sua fé, que vai lhe ajudar a explicar essa fé que mudou a sua vida para outras pessoas, ajudando-nos a compartilhar assim o amor de Deus por cada um de nós. Venha, participe desses encontros e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Teologia, revelação e escritura. O que isso tem a ver com discipulado? Abre sua Bíblia ou caminha comigo no texto de Mateus 28, nos versos 18 a 20, finzinho do Evangelho de Mateus, e pensa comigo no que esse texto tem a nos falar. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Discipular é compartilhar a vida, por isso que Jesus Cristo caminhou com seus discípulos efetivamente por 3 anos. Por isso que Paulo, muito tempo depois, ao se dirigir à igreja, disse que não descansaria até que Cristo fosse formado neles, em vós, segundo as suas palavras. Discipular é compartilhar a vida que recebemos para que ela seja se formada no outro, para que ela finque raízes, a ponto dele estar preparado para ensinar todas as coisas que Cristo tem guardado. E que coisas são essas? Tudo aquilo que foi revelado, tudo aquilo que se encontra na Escritura, os princípios da nossa fé, a forma com a qual Deus deseja que nós o sirvamos, onde está a nossa segurança, e isso tudo tem a ver com pensar, com a razão. E nesse momento me veio à mente, e eu usei para fazer esse estudo, um livro muito antigo. A primeira edição dele data de 1978, de John Stott, chamado Crer é Também Pensar. Nós vivemos tempos que são por muitos chamados tempos pós-denominacionais. Por quê? Os muros que nos separam de outras denominações cristãs, eles são cada vez mais frágeis. Pessoas transitam entre denominações históricas, pentecostais, neopentecostais, livremente, bastando para isso apenas que elas se identifiquem com um grupo de irmãos que atendam às suas necessidades emocionais, ou com um pastor cuja palavra toque-lhes o coração. E isso, de certa forma, é até bom. Há um lado bom em valorizar um cristianismo sem muros. Há um lado bom em valorizar um cristianismo centrado na pessoa de Jesus. Há um lado bom lembrar que a igreja cristã, ela é fundada em princípios que não necessariamente nos prendem a paredes de uma denominação. Só a fé, só a Escritura, só Cristo, mas também há um efeito negativo, que é típico da forma com a qual nós lidamos com informações nos nossos dias. Nós lidamos com verdades de forma superficial,
nós discutimos assuntos sem nos aprofundar, da mesma forma que boa parte de nosso conhecimento acerca do mundo e acerca do nosso tempo é construído a partir de breves insights, partidos muitas vezes de redes sociais. Talvez seja por essa razão que crentes atualmente considerem questões doutrinárias questões de não tão grande importância. E essa perspectiva, em muitos momentos, ela chega a opor indevidamente a fé com a razão, como se estas fossem antagônicas, como se uma divergisse da outra. Muitos citam ainda o texto de 2 Coríntios 3,6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Pois bem, qual é a interpretação de muitos acerca desse texto? Uma fé centrada na razão, uma fé que não passe essencialmente pelo coração, é uma fé morta, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Ocorre que o texto não fala absolutamente nada acerca desse conflito entre a fé e a razão. Paulo, nesse momento, está falando de duas alianças, uma aliança da letra da lei, a aliança do Velho Testamento, a aliança que foi firmada entre o povo de Israel e Moisés, que, segundo a palavra de Deus, era a sombra dos bens futuros, que, segundo a palavra de Paulo em Romanos, ela veio para apontar a realidade do pecado e para sepultar todos nós, quer gregos, quer judeus, debaixo do pecado e como carecedores da misericórdia de Deus. Essa letra mata, mas o Espírito dá vida. E que Espírito é esse que dá vida? O Espírito Santo, que é derramado sobre nós como parte de uma nova aliança, na qual Deus troca o nosso coração de pedra e nos dá um novo coração, um coração de carne, desde o dia em que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e nos rendemos a Ele, aceitando o senhorio dele como nosso único e suficiente Salvador. Percebam que a gente não está falando do conflito entre a fé e a razão, mas a gente está falando entre um conflito de uma lei que não é suficiente para salvar e um evangelho que é baseado num ato gratuito de um Deus que nos ama e que pagou o preço pela nossa salvação. Tem sido cada vez mais comum afirmações de que o que Deus deseja é o nosso coração. E a pergunta que eu faço é: será que isso é verdade? Será que o segredo de uma espiritualidade saudável é uma entrega emocional à fé e ao grupo de ensinamentos desse ou daquele grupo religioso? Talvez seja por essa razão que os livros mais lidos em nossos dias têm a ver com sentimentos, especialmente com a felicidade. Um conhecimento bíblico coerente, alicerçado na Escritura, que leve em consideração aquilo que grandes homens de Deus fizeram no passado, como eles enxergaram Deus, como eles enxergaram a sua palavra, tem sido cada vez mais raro. E quando eu penso nisso, eu lembro mais uma vez de palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no verso 36, onde diz a palavra de Deus: e vendo as multidões, Jesus teve grande compaixão por elas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. A nossa proposta é levar razão e emoção ao senhorio de Jesus. É partir da premissa de que, como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus,
Todo o nosso ser, e isso envolve razão e emoção, devem ser levados ao trono de Deus, devem ser levados ao senhorio e submetidos à palavra de Deus. E se crer é também pensar assuntos como o contexto histórico em que os livros foram escritos, o conhecimento das línguas, a relação do texto bíblico com outros textos da própria palavra de Deus, todos esses aspectos devem ser levados em consideração quando nos aproximamos das Escrituras, obviamente, junto com a direção do Espírito do Senhor. É por isso que quando eu penso em afirmações, o mais importante é o coração, a doutrina é uma questão da igreja, não é do evangelho, ou doutrina não salva ninguém, eu me ponho a perguntar, será que é assim mesmo? Será que é isso que a palavra de Deus nos diz? Como Deus se dá a conhecer? Como Deus se revela? Quando nós pensamos nesse tema, a gente tem que lembrar que tudo começa com a revelação. O que nós conhecemos de Deus se restringe àquilo que Ele nos revelou. E se teologia é o conhecimento de Deus, a forma com a qual nós chegamos a esse conhecimento é por meio daquilo que nos foi revelado. Não há nada que nós conheçamos a respeito de Deus que não tenha sido revelado por Ele mesmo. E qual é a forma com a qual cristãos, protestantes, evangélicos descobrem a vontade de Deus? Qual é a forma pela qual nós temos acesso ao conhecimento do caráter, da pessoa, das obras de Deus, dos seus planos ao longo da história? Ser evangélico, ser protestante, é partir do seguinte ponto de partida. Tudo que conhecemos sobre a pessoa de Deus, tudo que conhecemos sobre sua vontade, tudo que conhecemos sobre seu Filho Jesus, sobre sua salvação, sobre seus ensinos, nós o conhecemos por intermédio das Escrituras. Em relação a Cristo, fica bem claro que todos os que o seguiram, desde os primeiros discípulos, passando pelas primeiras comunidades cristãs e caminhando até os séculos próximos aos nossos, onde homens de Deus fizeram grande diferença na sua sociedade, o que todos eles tinham em comum. Todos eles estavam alicerçados nas Escrituras. O próprio Jesus disse que das Escrituras nenhum tio seria retirado, que ele não veio abrogar as Escrituras, mas ele veio dar cumprimento cabal a elas. O mesmo Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 5, nos versos 39 e 40, ele disse ao povo de seu tempo: examinais as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e elas mesmas são as que testificam de mim, e não quereis vir a mim para terdes vida. Paulo, pouco tempo depois, orienta o jovem pastor Timóteo no seguinte sentido: enquanto eu não vou a ti, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aplica-te, esforça-te, conheça, entrega-te. Busque conhecer esse texto, porque esse texto é a verdade revelada. Qual é a visão apresentada pelas Escrituras sobre a vontade de Deus? Eu penso que conhecer com temor, buscando a direção do Espírito de Deus, com entrega, com convicção, com paixão, mas também com entendimento e razão, a partir da meditação nas Escrituras, nos dará o alicerce para encarar as adversidades e os obstáculos de um viver diário, onde a nossa fé está sendo permanentemente provada. Não que nós neguemos uma revelação geral de Deus, porque a própria palavra fala sobre isso. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, dos versos 17 a 21,
O apóstolo Paulo disse o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E como Deus manifestou-se aos homens? Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido claramente compreendidos por meio das coisas criadas, de forma de que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O que o apóstolo quer dizer? O apóstolo lembra da mesma sensação que eu tenho quando chego diante do mar. Quando eu olho aquela beleza, aquela grandeza, eu penso, alguém tem que ter criado isso tudo. O apóstolo Paulo aponta para a mesma sensação que eu tenho quando eu olho para as estrelas. Quando a gente vê esse céu lindo, maravilhoso, vasto, e quando a gente medita no tamanho de toda a criação, a gente pensa, alguém tem que ter criado todas as coisas. O apóstolo Paulo aponta para a mesma experiência que a gente tem quando olha para a natureza criada, para suas árvores, para seus animais, para toda aquela beleza e perfeição em que a gente pensa, alguém tem que ter criado todas as coisas. O apóstolo Paulo pensa em situações como quando nós olhamos para o ser humano capaz de atos de compaixão e misericórdia, mesmo quando recebeu muito pouco dessa vida. E a gente tem histórias que nos cativam profundamente por causa desses atos de amor imerecido. E o que Paulo está dizendo? Que nós somos indesculpáveis ao dizermos que não conhecermos a Deus. Por quê? Porque a natureza e a vida testificam para nós que alguém criou todas as coisas. Isso é revelação geral. Essa revelação, ela gera um questionamento no nosso coração. Essa revelação, ela gera uma ansiedade em nosso coração. A Bíblia diz que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mas essa revelação não é suficiente para nos mostrar o que Deus quer para cada ser humano nessa terra. Essa revelação não é suficiente para fazer com que nós cumpramos o propósito pelo qual nós viemos ao mundo. Há uma revelação além dessa revelação geral trazida pelas Escrituras, que é uma revelação especial sobre a pessoa de Deus, sobre a sua vontade, sobre a sua obra, sobre a sua salvação. Essa revelação especial está diante de nós pelas Escrituras, para que todos possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso entendimento dessa revelação especial permitirá que nós cumpramos o propósito do Criador, que nos levará a uma vida de comunhão com Ele. A Bíblia reivindica isso. Quando eu leio o Salmo 1, verso 1 e 2, a gente percebe que o homem é feliz quando ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O segredo da felicidade é meditar na lei do Senhor, nela ter o seu prazer, estar refletindo sobre ela de dia e de noite. Ao jovem Timóteo, Paulo diz também que toda a Escritura ela é inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para orientar, para corrigir e para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 21 de sua segunda carta, diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, antes, homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. É isso que é a revelação especial. Ao longo da história, Deus inspirou homens para que eles, por meio das suas experiências com Deus, deixassem registrado um legado para que nós soubéssemos o que Deus quer de nós. Para que viemos, para onde vamos, o que Deus espera de cada um.
de nós nesta vida que Ele nos dá, um presente maravilhoso para que a gente desfrute. Vários autores, vários momentos históricos, mas em verdade só uma cabeça, a cabeça de Deus. O grande problema é que quando a gente olha para nossa geração é uma geração viciada em soluções rápidas. É por isso que, vez por outra, a gente paga o preço caro de utilizarmos determinados equipamentos sem nos preocuparmos em conhecê-los adequadamente. Recentemente, todo mundo sofreu um ataque maciço de hackers que invadiram computadores, roubaram dados, bloquearam sistemas operacionais. E quais foram as máquinas afetadas? Todas aquelas que não foram devidamente atualizadas. Quais foram as pessoas que se transformaram em reféns desses criminosos? Aqueles que não se preocuparam em fazer as cópias de seguranças, ou seja, aqueles que não observaram o manual de instrução e se preocuparam com os requisitos de segurança. Assim tem sido com a nossa vida. Temos buscado a vontade de Deus por intermédio de opiniões pessoais. Temos buscado a vontade de Deus por intermédio da opinião daqueles que amamos. Temos buscado a vontade de Deus por intermédio do senso comum de nossa sociedade. Mas a Bíblia diz que há uma vontade especial, um caminho a ser seguido. O próprio Senhor Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Quando nós tratamos dessa revelação especial, ela se reveste de autoridade, e a autoridade é a que consta nas Escrituras, e não nas nossas perspectivas pessoais de vida. Partindo da palavra como alicerce, com que postura eu me chego a ela? Com espírito e com entendimento, e sempre alicerçado nas Escrituras, fé e razão. O que muitos ignoram é que a compreensão desse texto precioso para nós sempre vai passar pela razão, e uma espiritualidade que abre mão dessa verdade, ela não transforma vidas, e ela não é forte o suficiente para alicerçar a minha e a sua vida durante a peregrinação de uma vida inteira. Não é à toa que nas nossas igrejas hoje, multidões entram por nossas portas e outras multidões igualmente grandes saem por outras. 50 milhões de evangélicos, 40 milhões de desviados de igrejas evangélicas. Um evangelho baseado em experiências apenas, sem o alicerce da palavra, sem coerência, por que não dizer sem doutrina, só abre caminho para tais desatinos. Esses são os ventos de doutrina que Paulo mencionou. E aí vale a pena nós focarmos na sua advertência, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia nos enganam fraudulentamente. A verdade a ser destacada nesse ponto da caminhada é que precisamos entender a razão da nossa fé. A nossa experiência com Deus, ela alicerça a nossa fé e nos leva a uma profunda entrega a tais verdades, mas a nossa razão orienta a nossa entrega para que ela não se desvie da verdade revelada. Outra advertência do apóstolo Paulo nos ajudará nesse caminho. Ela se encontra em 1 Coríntios 14, verso 15. Então o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Por mais que crentes teimem em dizer que ficam com a Bíblia em lugar da teologia, não há sentido para essa afirmação. Por causa disso, textos mal interpretados, fora de contexto, apresentados de forma contrária a outros textos da própria Bíblia, usados como pretexto para atitudes que contrariam a verdade do Evangelho, tudo isso contribui para que o bom nome de Deus seja blasfemado entre os que não conhecem o Evangelho, conforme a gente vê lá em Romanos 2:24, numa advertência que era destinada aos judeus e nem a nós. Paulo, talvez se estivesse em nossos dias, direcionasse essa advertência a mim, a você e às nossas igrejas. O fato é que toda vez que alguém está com a Bíblia aberta, está fazendo teologia.
e às vezes está fazendo uma péssima teologia, porque abre a Bíblia, mas não se debruça sobre ela. Espírito e entendimento, fé e razão, esforço e entrega. Esse é o caminho que nós devemos trilhar quando nos achegamos perto desse livro tão especial. Ensinar doutrina nada mais é do que organizar o conhecimento tido nas Escrituras sobre os diversos temas que estruturam a nossa fé. Essa sistematização pode levar em conta variados pontos de partida. Ela pode levar em conta a nossa experiência pessoal, ela pode levar em conta a nossa tradição religiosa, ela pode levar em conta a história da igreja, mas ser protestante é aceitar tais aspectos apenas se eles não estiverem em conflito com o que diz as Escrituras, porque ela é o nosso único alicerce. Todos os outros são negociáveis, todos os outros são postos sob o crivo da palavra, todos os outros são postos em xeque. Aquilo que não é compatível com a palavra, mesmo que seja uma experiência especial, querida e pessoal minha, deve ser descartado por não refletir a vontade revelada de Deus para as nossas vidas. Ser protestante é seguir o exemplo dos crentes de Bereia. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para saber se tudo era assim mesmo. Isso é interpretar, chamado pela teologia de hermenêutica. Como interpretar corretamente a Bíblia? Como buscar o sentido real daquilo que Deus falou ao seu povo no passado? Como transportar essas verdades para os nossos dias? Se a Escritura é a base, a fonte da autoridade doutrinária da igreja, a correta interpretação do texto bíblico é uma de nossas preocupações. É dessa tarefa que se ocupa a hermenêutica. Como interpretar a Bíblia? O que levar em conta? Especialmente diante de textos que parecem ser de difícil compreensão. Como lidar com contradições aparentes? Tais indagações não abrem margem para interpretações pessoais. Sabe o que é interpretar a Bíblia? Interpretar a Bíblia é uma tarefa que leva em consideração o que diz a época, o lugar, o autor, a literatura, o contexto histórico, os demais textos e assim por diante. Tudo isso no temor do Senhor. Por que razão? Para que haja segurança em entender e interpretar corretamente o texto. Nós lemos anteriormente 1 Pedro 1, 21. Agora eu te convido a ler o verso anterior. 1 Pedro 1, 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Tratar a Bíblia seriamente, com o temor de quem sabe que ela é a palavra de Deus, nos livra dos achismos. Não há interpretações pessoais da Bíblia. O texto está lá revelado. É para ser discutido com base no próprio texto. Interpretar corretamente nos aplica, nos capacita a aplicar esse texto. Não é possível nós termos uma compreensão daquilo que Deus diz hoje, se nós não tivermos segurança em entender o que Deus disse ao seu povo no momento em que o texto foi proferido. Nós partimos do que Deus disse ao seu povo no passado e na direção do Espírito do Senhor, em oração, diante de um Deus pessoal que fala hoje, da sua maneira, pelo seu Espírito, mas especialmente por sua palavra, nós buscamos compreender a palavra de Deus para os nossos dias. Fazer teologia é encarar de frente essa tarefa. Tentar relacionar história, experiência pessoal, tradição eclesiástica, mas tudo debaixo do crivo maior das Escrituras. E esse é o nosso convite para você nos encontros que se seguirão. Nós trataremos dos temas comuns à teologia cristã, falaremos de Deus, da sua pessoa, dos seus atributos, da sua obra, falaremos do nosso Senhor Jesus e da sua obra de salvação, falaremos do Espírito Santo, do Deus Espírito, do Deus conosco, falaremos do pecado e, consequentemente, da salvação. Trataremos da Bíblia, a palavra de Deus,
conheceremos as Escrituras, estudaremos sobre os seres espirituais, anjos e demônios, meditaremos sobre a Igreja do Senhor, sua natureza, sua mensagem e missão. E, por fim, voltaremos os nossos olhos com muita prudência no estudo das últimas coisas na escatologia, sempre sobre a perspectiva das Escrituras, sem deixar de levar em consideração os outros aspectos, mas a autoridade maior é da Santa Palavra de Deus. A tarefa da igreja é compreender e comunicar todo esse conhecimento revelado de maneira relevante, transformadora e impactante para a nossa geração. Essa é a nossa missão, essa é a nossa proclamação, e essa teologia ela precisa ser equilibrada, compreensível, alicerçada, relevante, ainda que Deus seja muito maior do que a nossa compreensão e que em determinados momentos nós tenhamos que nos apegar a Deuteronômio 29 e aceitar os mistérios de Deus. Refletiremos sobre esses temas com a necessária humildade diante do nosso Senhor, permitindo a Ele que fale aos nossos corações. Esse é o nosso convite para a sua vida. E eu encerro este momento com uma última palavra do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Assuma esse compromisso diante de Deus e vidas serão impactadas, especialmente a sua própria. A graça e a paz do Senhor. Até o próximo encontro. Amém.